Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde Mais Produtividade. E como o próprio nome indica, a gente trata esses temas nesse podcast, geralmente vinculados ao adulto. Hoje vai ser diferente, a gente vai falar sobre as crianças. Como a nossa geração está formando as próximas gerações. E qual que é o impacto na saúde e no desenvolvimento da criançada de hoje. Para tratar esse tema super importante, estou aqui com um time de especialistas também. Ao meu lado esquerdo, a doutora Maísa Cavalcante, que ela é médica, pediatra, especialista em gastropediatria, hepatologia. Isso? Isso. Ok. Né? Ela atua também no Hospital Santo Antônio de Porto Alegre, na verdade fez a formação lá. E já tem uma formação, experiência profissional gigante aqui, médica de transporte aeromédico, médica plantonista da UTI, né, além de atuar em consultório pediátrico. Hoje você atua onde? Hoje eu tenho meu consultório, Ok. eu atendo tanto gastropediatria quanto pediatria geral e eu trabalho nas UTIs, eu faço muito intensiva pediátrica hoje, então eu trabalho na UTI cardiopediátrica do GOL, trabalho na UTI do HDT, trabalho na UTI às vezes do ECAG, algum plantão ou outro eu acabo cobrindo a escala lá. E aí tá bom, né? A gente vai ter que gravar um episódio sobre saúde mental para as mulheres, porque só de trabalhar nesse tanto de UTI, já imagino como é que fica a cabecinha. Do lado de cá, né, nossa convidada especial, Sejane Gonçalves Ribeiro, ela que é gerente de políticas públicas da juventude aqui do governo do estado de Goiás, especializada em direito internacional, graduada em relações internacionais e também atua aí com a nossa juventude, nossa galerinha. Seja bem-vinda, Sejane. É isso, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir muito aqui com a temática, né? Falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dessas crianças e jovens, principalmente aqui no estado de Goiás. Tenho certeza que sim. E aqui a nossa colega, nossa amiga, Raqueline Siqueira, ela que é diretora do SESI Canaã, que é pedagoga, psicopedagoga, terapeuta familiar e administradora há mais de 23 anos. Seja bem-vinda, Raqueline, a casa é sua. Obrigada pelo convite. Felicidade em estar aqui contribuindo. Opa, a alegria é nossa para falar desse tema que é tão caro, que é o desenvolvimento das crianças. A gente pega muitos textos e muitas falas sobre os conflitos geracionais, sobre como hoje a geração Z se enquadra no mercado de trabalho, e já surge uma preocupação para quem vem depois dela. Como é que você está vendo, Raqueline, que você está no dia a dia, na escola, o desenvolvimento dessas crianças? Qual que é a diferença delas hoje para a nossa geração, por exemplo? Eu costumo dizer que cada geração com a sua vivência, com as dificuldades e com as superações. Mas o que nós percebemos hoje, que nós temos crianças que estão chegando na escola já com uma inquietude. Então, são mentes inquietas, são excesso de telas. E o que nós, enquanto educadores e família, estamos fazendo é tratando dessas questões diretamente com as famílias para que a gente possa, então, amenizar e trazer, né, essas crianças para um lugar em que elas consigam se desenvolver. Porque essa é uma geração inquieta, né, com muitos estímulos, e nós precisamos encontrar o meio termo, né, diante disso tudo. Doutora Maísa, e tem alguma explicação, algum porquê, né, das crianças já estarem assim mais aceleradas, mais ansiosas, mais inquietas? Isso é só a questão ambiental, realmente, o contexto? Talvez uma formação na primeira infância? O que você acha? Então, eu sempre falo que a infância é a base de tudo. É na infância que nós vamos ter a grande maioria das vivências emocionais, e isso vai impactar diretamente no futuro, no que a gente vai gerar de um adulto saudável ou não. A criança, ela precisa de rotina. Se ela tem rotina, ela vai ter estímulo, como ela falou, mas tem que ser um estímulo correto, saudável. Se ela tem um estímulo correto, saudável, ela vai se sentir apoiada, vai ter afeto e aí sim vai ter um crescimento e desenvolvimento ok, saudável, que era isso que a gente tinha antes do excesso de tela, antes do excesso do ritmo de trabalho, desse excesso que nós hoje nos encontramos. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma transição do mundo real para o mundo virtual.
e isso tem impactado diretamente as famílias e o crescimento e desenvolvimento infantil. E essa influência do ambiente familiar, Sejane, ela também impacta diretamente, né, na saúde, na performance, no desenvolvimento da criança. Como que os pais, como que a família pode atuar para melhorar esse cenário? Olha, a família é o primeiro contato, né, o primeiro ambiente de vínculo da criança, onde ela vai adquirir as primeiras vivências, os valores, as primeiras experiências, criar as primeiras conexões. Então, tudo aquilo que é estabelecido no ambiente familiar, com certeza vai impactar o desenvolvimento e todo o processo dessa criança até a fase adulta, né? E como você estava perguntando aqui para a Aqueline, para mim, tudo tem se tornado muito preocupante. No meu caso, que trabalho diretamente com a área da empregabilidade, que é um período muito importante dessa fase de desenvolvimento, né, onde a criança está num período de transição, na verdade. Ela sai da fase infantil, deixa a fase da criança e aí ela vai se tornar um adulto. Nessa fase, a gente começa a identificar exatamente aonde que estão os gargalos daquela formação da criança, né? E muitos deles, quando eu me deparo com adolescentes que estão sendo inseridos no mercado de trabalho, no primeiro emprego, quando a gente percebe que é um adolescente que não sabe se comportar numa entrevista de emprego, que é um adolescente que não sabe se apresentar no primeiro dia do trabalho, que ele não sabe como chegar, se locomover, que ônibus pegar, né? É um jovem, um adolescente basicamente sem direcionamento. E aí a gente percebe que há um problema estrutural, há um problema muitas vezes familiar. Quando a gente vai fazer uma busca do histórico dessa criança, a gente consegue perceber que muitas vezes são crianças, adolescentes que não têm uma estrutura familiar adequada, né? E aí, no decorrer do processo, quando a gente começa a ter mais vivência com esse adolescente no ambiente de trabalho, ele começa a apresentar outras situações comportamentais, problemas comportamentais, e quando a gente começa a analisar mesmo a situação de uma maneira menos superficial, a gente se depara com problemas ainda maiores, que é aquele adolescente que se automutila, que às vezes tem um problema de depressão, que às vezes tenta suicídio, que às vezes se isola dos outros adolescentes, não consegue trabalhar em equipe, enfim, é uma série de problemas que vão acontecendo no decorrer desse processo e que nos faz preocupar com a situação, né? Para mim é uma situação alarmante. É super importante, eu achei super importante a sua colocação, porque nos primeiros 5 anos de vida da criança, nós temos quase 90% da formação cerebral. E é onde essa criança vai armazenar grande parte das emoções. Então, hoje se fala muito em estresse tóxico, que é exatamente o que você está pontuando que vai acontecer lá na adolescência, que é o adolescente que não teve uma base familiar, que não teve um afeto, não se sentiu acolhido e vira um adolescente inseguro. Ele não tem estrutura para pressão, para o mercado de trabalho. Então, qualquer coisa é motivo para fazê-lo desistir ou para ele entrar em depressão. Então, isso tudo que nós estamos vivenciando hoje começa na infância. A base de tudo é o pilar infantil, é como ele é inserido, primeiro, no seu contexto familiar, segundo, no seu contexto escolar. E A escola manda muito. E no contexto familiar, né, como a senhora está trazendo, às vezes quando essa criança chega ali nos primeiros anos da sua vida, que é tão importante para ela, ela foi terceirizada. Ou terceirizada, ou assim, às vezes os pais não têm aquele tempo para se comunicar, né, para trazer mesmo para dentro da rotina da criança a escutatória, a escuta. Então, às vezes, ouve, fala, mas não ensina a criança a se comunicar. E essa criança, quando ela se depara com o ambiente escolar, que ela vai ter um outro convívio, em que ela vai encontrar ali, às vezes, pessoas que ela não conhece, um novo relacionamento, ela se depara com algo novo. E nem sempre ela está pronta emocionalmente para lidar com essas emoções. E aí o que gera muitas vezes o trauma, o bullying, e é tão prejudicial para a criança nesse momento, porque ela não sabe se comunicar, ela não aprendeu em casa. Então, a importância, né, doutora, desde os primeiros dias de vida, começar a comunicação com a criança. Super Então, uma mãe ali falando, contando o dia a dia, né, dando informações para a criança para que ela aprenda a se comunicar, porque aí quando ela chega nesse ambiente novo, ela está pronta para o desafio que vem.
né? E aí é o papel da escola também, entender cada criança, o seu contexto, tratar a individualidade, porque aí, quando a escola, né, os profissionais que ali estão, entende esse contexto que a criança veio, aí existe a complementação. E por muitos anos foi negado isso na escola, né? Agora, com a nova estrutura da BNCC, nós percebemos aí as 10 competências gerais da educação, que as últimas, a 8, a 9 e a 10, está dizendo justamente isso. A questão da convivência, do autocuidado, né? Que agora não é papel mais só da família, é da criança, da escola, a criança e a família juntos ali, né? Na convivência. Eu pego muito paciente que veio encaminhado por uma observação do professor da escola, não por uma Não dos observação dos pais. Porque hoje, gente, o tempo é caro. E não é todo mundo que está disponível para fornecer o tempo à criança. E é o que ela mais precisa. Como a doutora a Raqueline falou, ela vai precisar de ouvidos, ela vai precisar de tempo, ela vai precisar de estímulo, de segurança. Se ela não recebe isso em casa, a base dessa criança está toda prejudicada. Eu acho ótimo que a escola tem esse papel, né, de colaborar com o desenvolvimento da criança. Mas não está sendo terceirizado para a escola fazer isso? Não há uma negligência por parte dos pais, muitas vezes, e todo o peso está caindo sobre os educadores? Para a escola, para o Pra governo, babá, para a sociedade, pras para babás, babá. é. Sim. E é assim, é papel da escola também essa educação dos pais. Então, eu não trago como a escola sendo vítima. Não, eu vejo a escola, né, como integrante de toda essa sociedade em que nós precisamos desenvolver esses jovens. E quando nós percebemos, né, essa terceirização para a escola ou para um parente e que não está complementando, né, aquele desenvolvimento ideal da criança, é papel da escola se posicionar. Ontem, na escola, nós tivemos o clubinho do livro, né? Então, o livro que nós lemos foi A Geração do Quarto, de Hugo Ferreira, e ele traz essa necessidade de muitos jovens de encontrar escuta ou na internet, nos YouTubers, dentro do próprio quarto, e ele traz esse quarto como sendo um lugar, ou é o celular, ou um outro lugar, uma outra pessoa, né? Menos a família, menos os professores, porque não encontra esse vínculo, né? Para que ele possa realmente ser escutado. Mas é incrível como todos os pensadores, psicólogos, pediatras, né, encontram a solução para isso na escuta. Naquela escuta despida mesmo, às vezes você está ouvindo, mas você já está com a resposta na ponta da língua, né? Cheia ali às vezes, de uma bronca, de preconceitos, né? Então, quando é aquela escuta, realmente eu quero te ouvir, né? Eu quero entender. Aí sim a gente consegue resgatar essa criança. Mas aí eu vou provocar. A nossa geração, independente da formação profissional, ela está preparada para conseguir dialogar com essa criança? Porque são mundos totalmente diferentes. Será que não falta esse vínculo, essa conexão, porque realmente a gente pensa de uma maneira totalmente distinta? E como fazer essa aproximação? Nós estamos vivendo a transição. Nós somos a geração da transição. Nós vivemos o real com o virtual. E aí, agora, para a gente encontrar o equilíbrio entre isso, é muito difícil. Então, no consultório, eu tenho vivências que eu falo, meu Deus, como que eu vou conseguir agir nessa família? Porque o pai trabalha o tempo inteiro, a mãe, ela tá gastando tempo com roupas, com salão, porque a gente tem muito isso, né, com o público que a gente atende, ou aquela mãe que tá louca trabalhando, que ela é mãe solo, que ela não tem nenhuma ajuda e a criança também tá terceirizada. Então, para você conseguir um equilíbrio, é muito pessoal e individualizado. Vai muito de cada família, porque você tem que montar um plano terapêutico específico. Não tem como eu te falar, nossa, vamos fazer isso, porque isso vai funcionar de uma forma geral. É tudo muito, hoje, individualizado. Sabe por quê? Na época também dos meus pais, acredito dos meus avós com os meus pais, também havia um certo distanciamento, mas era muito menor do que há hoje. O mundo também era menor, né? Era menos diferente do que é hoje. E a escola, Raqueline, está preparada também para essa escutatória com o aluno, esse diálogo aberto? Então, quando a escola se posiciona, né, nesse lugar de complemento dessa formação,
do indivíduo, porque quando a criança chega na escola, por meio ali do movimento, ela vai desenvolvendo a parte física, a parte emocional por meio das relações e a parte social por meio do relacionamento mesmo, da negociação. Então, quando nós percebemos que precisamos intervir, nós recorremos aos profissionais. É o pediatra, é o psicólogo, é o terapeuta e tem algumas famílias que quando elas vão buscar ajuda para a criança, ela percebe que todos ali precisam de ajuda. Então, vai o pai para o terapeuta, vai a mãe, e aí, assim, a família consegue encontrar o equilíbrio, né, para tratar, né, desse desenvolvimento da criança, porque às vezes a criança ela demonstra essa falta, né, desse equilíbrio emocional, desse ambiente seguro, de várias formas. Ela começa a ter um tique, ela se torna irritada, ela muda o comportamento, né, às vezes estava autônoma, ela passa a não estar, ela faz bullying, né, ela começa a fazer bullying com outros colegas, ela se corta. Então, a escola tem que estar atenta a essas ações das crianças ali no dia a dia para que a gente possa intervir. E é trazer os pais para esse lugar de entender que ele precisa buscar ajuda. Antigamente, você falou que tinha um distanciamento, existia entre os pais, mas a gente tinha figuras importantíssimas, Com certeza. os avós. E hoje a gente tem visto a mudança dos avós. Por quê? Porque é uma geração onde se volta muito para a estética, para a beleza, para a individualidade, e esse avô e essa avó, eles não estão tão presentes no contexto familiar igual na nossa época. E isso é um outro choque de realidade que eu tenho visto dentro do consultório. Às vezes a rede de apoio não vai ser o que a gente tinha na nossa época. A mãe, o pai, o tio, vai ser pago. Então eu vou ter que pagar uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, alguém de fora para me ajudar. E você não consegue criar vínculos tão fortes como você faria com seu pai, com seu tio, com a sua avó. E muitas vezes a criança não tem nem mais o tempo de criar esse vínculo, porque ela tem tantas atividades. É inglês, é balé, espanhol, é natação, karatê, e o dia dela tá tomado. E é verdade. A forma de se conectar mudou muito, né? Hoje a gente vive na era das redes sociais, então às vezes a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, ele se conecta muito mais de forma virtual do que pessoal, presencial. Fora isso, está todo mundo correndo contra o tempo, envolvido com muitas atividades, e aí o pai não tem tanta convivência com esse filho, por isso ele não consegue observar tanto o que está acontecendo com esse filho, igual a senhora falou, né? Muitas vezes o diagnóstico ou pré-diagnóstico não vem da família, vem dos professores ou das pessoas que estão tendo mais contato com esse jovem, com esse adolescente, criança. E eu costumo falar que isso me preocupa tanto, porque hoje nós temos adolescentes que têm várias habilidades, por exemplo, com informática, porque sabem lidar muito bem com tela, com celular, com a tecnologia em geral, mas tem zero habilidades socioemocionais, né? Nós temos adolescentes, como você também citou, da importância da comunicação, que não sabem se comunicar, não sabem se apresentar, não sabem se portar. Já participei de eventos que no momento do hino nacional estavam todos os adolescentes sentados. Né? Então, eu falo que a gente tem que começar a trabalhar não só essas habilidades profissionais, mas habilidades socioemocionais com essas crianças, com esses adolescentes, porque está realmente muito preocupante, né, a situação. Tem uma frase célebre que diz que as pessoas são contratadas pelas suas capacidades e competências técnicas, as hard skills, mas são demitidas pelas competências atitudinais, comportamentais, as soft skills. E eu vejo cada vez menos desenvolvidas essas competências. Exato. Como comunicação, como criatividade, como habilidade de relacionamento, de resolver problemas simples, problemas complexos. Não sabem se portar em nenhuma situação assim atípica que foge um pouquinho do controle, ou em uma situação de conflito, né? Tá? O comportamento mesmo assim tá. Você citou a empregabilidade mais cedo. Eu vi uma reportagem também, recentemente, que os jovens estão indo acompanhados dos pais para fazer entrevista de emprego. Isso acontece o tempo inteiro, Bruno. Mesmo? Sim. E outro fator interessante, além dos pais estarem presentes na entrevista de emprego, né? Querer responder as perguntas para os filhos. Terceiriza para o pai. Isso. E o mais engraçado é aonde há a vaga de emprego, o pai quer determinar onde o filho vai trabalhar, né? E aí, às vezes, a vaga nem é naquele local, mas ele fala assim, não, mas eu quero um pouco mais perto da minha casa, está distante. E aí, obviamente, a gente faz uma análise da logística do tempo que o jovem vai se locomover da casa ou da instituição de
ensino até o local do trabalho, né, onde ele vai realizar a prática, e a gente vê um prazo mínimo assim para ele ficar dentro do ônibus, até para ele conseguir produzir e apresentar maiores resultados, e aí apresentar assiduidade, pontualidade, enfim, né? Mas mesmo assim o pai insiste que seja num espaço ou num órgão muito mais perto da sua casa, porque quanto mais facilidade, melhor, né? E a gente entende também que tem toda uma situação de perigo ou risco que às vezes o jovem precisa submeter, principalmente quando ele anda de ônibus, mas, no entanto, o intuito daquele pai que está ali insistindo para que a gente localize um órgão mais perto para ele trabalhar, muitas vezes é a facilidade. E aí a gente ainda tem que intervir de uma forma que vai conscientizar o pai que às vezes um desafio vai ajudar que esse jovem se desenvolva melhor, né? Que é importante ele enfrentar também esses desafios e faz parte da vida adulta. Hoje a frustração, ela não quer ser enfrentada, ninguém Não. quer enfrentar a frustração, o pai quer blindar o filho disso, e isso é extremamente importante, são através das frustrações que nós vamos crescer, desenvolver um relacionamento social bom, e realmente o que você tem falado Sim. faz muito sentido. Olha, chega ao ponto, assim, de uma situação bem extrema que a gente viveu, de uma mãe insistir para que o filho fosse inserido num ambiente de trabalho onde ele pudesse treinar futebol. E aí todo o ciclo de socioaprendizagem do nosso programa, do programa governamental, é de atividade administrativa. Então, colocá-lo para treiná-lo futebol, recebendo por um salário de uma atividade, de um programa que é do ciclo administrativo, não faz nenhum sentido. E a mãe insistia em burlar todo o sistema, sabe? Então, assim, a gente se questiona a importância da família no desenvolvimento desse adolescente, né? Porque ela estava ensinando o quê para ele? Insistindo numa irregularidade, vamos dizer assim, né? Limites, né? Não tem. Hoje, os Nenhum. limites, eles... Você sabe que a gente convida especialistas para cá para que vocês possam explicar. A minha função é bagunçar. Então já estava complicado, vou complicar mais. A gente está falando aí, né, do papel da família nesse processo de desenvolvimento das crianças, dos jovens. Agora, gostaria de falar das crianças em situação de vulnerabilidade. Talvez aquela que também não tem família, vive em situação de rua. Como que é o desenvolvimento de uma criança nessa situação? Mais uma vez, eu vou utilizar a palavra preocupante, né? Obviamente, nós temos adolescentes em situação de vulnerabilidade que às vezes não tem uma base familiar, mas encontrou uma outra rede de apoio que proporcionou um desenvolvimento adequado para essa criança. Ela teve, às vezes, até morou numa instituição, foi acolhida por uma instituição, vamos dizer assim, e ele encontrou o afeto necessário que proporcionou um desenvolvimento adequado, e essa criança ou adolescente conseguiu ser bem direcionada, mas isso não é regra geral, né? Não é o que acontece com todas. E, com certeza, os maiores problemas que a gente se depara são com crianças em situação de vulnerabilidade, muitas vezes que vieram, que se tornaram órfãos, por exemplo, ou que foram criados pelos avós, ou terceirizadas, né, criados por uma outra pessoa que o acolheu, porque não tinha a presença do pai e da mãe, que estavam ali envolvidos talvez num cenário de criminalidade ou de drogas, e com certeza o desenvolvimento fica prejudicado, né? E aí a gente enfrenta aquelas outras questões aqui que a professora também colocou, que é da automutilação, da depressão, do isolamento, né, da irritabilidade, da dificuldade na aprendizagem, né? Enfim, é uma série de problemas aí que com certeza essa criança ou adolescente vai enfrentar. E o papel da escola nesse contexto, Raqueline? O papel da escola é colocar em prática as políticas públicas, né, que existem e, por exemplo, no nosso caso, nós temos algumas ações que realizamos dentro de escolas onde existe criança em vulnerabilidade. E esses projetos, eles são de robótica, projeto de incentivo à formação esportiva, mas nós sabemos que a criança, quando ela tem privação, né, de afeto, do básico, né, para ela sobreviver, ela está em constante alerta. Então, sua mente, seu corpo está inquieta e ela não consegue aprender, ela não consegue absorver, né, aquele potencial que às vezes ela teria se tivesse um ambiente diferente. Então, nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que estamos, né, hoje na sociedade,
temos um papel social. E nós trabalhamos muito isso na nossa escola, levar os nossos alunos para esses lugares onde eles vivenciam essas realidades, né, tão tristes e propõem soluções. Porque nós temos certeza que vamos plantar uma sementinha no coraçãozinho deles para quando eles estiverem em posições de resolver ou de poder fazer algo, eles fazerem. E eles fazem muito. Levam a robótica, trabalham ali com eles. Nós temos equipes que vão até a área quilombola que não tem nem energia elétrica. Então, eles chegam lá, passam o dia todo com as crianças, mostrando, né, os projetos, ajudando ali no conhecimento mesmo do que existe, porque eles nem conhecem esses materiais da robótica. É o que eu falei, é o estímulo adequado. É Ela verdade. precisa do estímulo certo. Então, se ela encontra, né, por meio das políticas, por meio das ONGs, então nós temos que fazer mais, né? Se falando de política pública, né, o programa Aprendiz do Futuro, que é o programa que eu trabalho com ele, e que é o programa de empregabilidade, hoje é o maior programa de socioaprendizagem do Brasil e do mundo, emprega hoje um pouco mais de 6.500 jovens e vamos ampliar as vagas. O governador Ronaldo Caiado já falou sobre isso, que as vagas serão ampliadas para 10.000, né, isso é um número grandioso, e atende somente jovens em situação de vulnerabilidade. E nesse cenário a gente se depara com inúmeras histórias de sucesso, né, e são jovens que a família percebe renda inferior a 2 salários mínimos, são de escola pública, né, porque não pode ser alunos de escola privada, enfim, então eles estão realmente numa situação de pobreza. Mas a gente tem inúmeras histórias, uma delas que me chamou muita atenção é um jovem aprendiz que passou pelo programa e, além de tudo, na infância ele sofreu paralisia cerebral parcial, então ele ficou com parte dos seus membros um pouco comprometido, né, mas o desenvolvimento cognitivo não. E numa das oportunidades que foram lançadas pelo programa, que era o desafio da matemática, ele foi um dos estudantes que tirou a maior nota, e ele ganhou uma premiação, pôde viajar para a Europa com tudo pago, né, tudo custeado. Isso. E aí eu achei tão interessante, porque imagina, um jovem que sofreu paralisia, um jovem que era da rede pública de ensino, esteve na Europa e, além de tudo, ele pôde discursar no Parlamento Europeu, contar um pouquinho para todos os deputados como estava sendo a sua experiência no programa, né, de aprendizagem, no primeiro emprego, como aquilo estava transformando a vida da sua família, oferecendo mais dignidade. E agora, recente, ele deixou o programa e me ligou me contando que tinha passado no vestibular na Universidade Pública, na Universidade Estadual de Goiás, para Medicina Veterinária. E eu achei mais interessante ainda que ele falou para mim: Sejane, só não passei em medicina porque não tinha o curso, eu acho que agora até já tem. Mas assim, é uma das histórias que a gente vê que, apesar de ser um jovem de família vulnerável, ele teve o mínimo necessário para poder se desenvolver bem. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser um adulto de sucesso, né? E não só ele, tem várias outras histórias que eu poderia citar aqui. E pegando o gancho da aprendizagem, eu quero convidar você, que ainda não conhece a aprendizagem industrial do Senai, a conhecer essa modalidade que é 100% gratuita e leva jovens a terem o seu primeiro contato profissional dentro de uma indústria. Então procure o Senai mais próximo à tua casa, à tua residência, ao teu trabalho, que tenho certeza que lá vai ter uma boa oportunidade também para o seu filho. Raqueline, eu queria que você falasse um pouco mais também sobre a robótica. Você citou ela aí, que é um programa que eu sou apaixonado. Eu falei muito, né, do passado, como era antes, para como é hoje, mas, poxa, eu queria muito ter, na minha época, esse recurso. Eu queria muito que tivesse o que a molecada tem hoje. Então, conta um pouquinho para o nosso público o que é a robótica, como que são os festivais, como que isso contribui com o desenvolvimento das crianças. A robótica, ela coloca em prática, né, as competências, né, da educação básica, principalmente na área de inovação, tecnologia, mas as crianças desenvolvem muito soft skills. Por quê? Porque ali, dentro das atividades, porque no SESI nós temos a robótica dentro da matriz curricular, e nós temos os torneios, né, que são equipes que se preparam para esses torneios. Dentro da matriz curricular, as aulas de educação tecnológica, a criança, além de ter que montar uma atividade ali utilizando materiais como Lego, Arduino, elas precisam passar, né, durante a aula por várias etapas. Então, eu hoje vou montar.
eu vou registrar o que aconteceu no grupo, eu vou observar e eu vou separar os materiais. E tem aquele aluno mais agitado, que gosta mais de montar, e tem o dia que ele tem que observar. Então, aquele dia para ele é muito doloroso, porque ele tem que, né, colocar em prática ali o controle das suas emoções e se comportar para o grupo conseguir realizar a tarefa. Então, ali eles aprendem a trabalhar em equipe, controlar as emoções, saber se comunicar com o outro quando o outro não está muito bem. Então, tudo isso é trabalhado nas aulas de educação tecnológica, além, né, das competências de aprender a programar, a organizar um planejamento, né, para executar uma atividade. E aí, aqueles alunos que se destacam, eles participam de uma, como se diz, uma seleção para que eles participem de uma equipe de competição. Então, essa seleção está até acontecendo agora nas nossas escolas e nós temos 4 categorias. Temos a categoria Lego, que é da FLL, a FRC, que é uma categoria que eles constroem o robô, e a FTC, que constrói o robô com peças maiores. E aí eles recebe lá um tema, né, da FIRST. Esse tema passado foi Submerge, que eles teriam que criar alguma resposta para um problema relacionado ao mar. Então, eles pensaram no problema. A nossa equipe, por exemplo, para ilustrar, ela criou uma tinta que passa no fundo do navio para que o navio não crie lá umas crostas e que não tenha mais gastos de combustível, que ele tenha ali capacidade, né, para se locomover de forma mais rápida e diminuir o combustível. Então, essa equipe, ela criou essa tinta, entrou em contato com o fornecedor fez os testes, né, da tinta, produziu a tinta, e eles criaram um nome para essa tinta, e agora eles vão patentear o produto deles. Então, aí, além disso, tem lá um tapete, que nesse tapete tem várias missões relacionadas ao fundo do mar. O navio tem que sair, tem que pegar um tubarão, tudo isso por meio da automatização. Então, aí eles né, faz lá todo aquele controle de automatização do robô, constrói o robô e o robô faz as missões. Então, o máximo de pontos é 600 pontos, 670 pontos. A nossa equipe fez 570 pontos no internacional e no nacional também. Então, agora, a nossa equipe ela foi campeã nacional, foi para a África do Sul e campeã em Corvélios, né? Que Corvélios são os valores do coração, que é tudo que a robótica prega. Então, além de trabalhar a questão de tecnologia, inovação, criar soluções para problemas reais, as crianças aprendem a controlar as emoções, a se comunicar, a negociar, a conviver com agentes fora da instituição, com as empresas. Então, quando ele sai dali, ele está pronto para o mercado de trabalho, né? Para passar por desafios enormes e conseguir ter sucesso. Toda essa formação ali muito importante, né, para a criança. E ela faz tudo isso com tanto gosto que os pais chegam no domingo para buscar os filhos na escola. No domingo. Se você tem A minha filhada. A sua filhada foi comigo para a África do Sul. Era até minha garota propaganda. E, gente, incrível. Apaixonada na robótica. Nós vamos agora para Campos Verdes levar também a robótica para uma escola municipal, onde a gente faz também ali um trabalho muito grande com as crianças de Campos Verdes. Antes de começar o podcast, nós estávamos falando sobre isso, conversando um pouquinho sobre o SESI, e eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto de robótica do SESI da Vila Canaã de perto. E fui com a Secretaria de Desenvolvimento Social e também com representante da Secretaria de Inovação, né, e Tecnologia. E nós ficamos encantados. E eu me recordo que os estudantes de robótica se reuniram em grupo para mostrar para a gente exatamente esse projeto, e eu ia até te falar, eu lembro que é sobre sustentabilidade, porque era sobre o mar, e eu achei super interessante eles trabalharem o ensino da robótica, né, e ao mesmo tempo criar soluções para algum problema que foi apresentado. E quando eles terminaram a apresentação de todo o grupo, além de se auto-apresentarem e apresentarem o projeto,
foi uma observação que eu fiz. Falei, gente, eu preciso parabenizar vocês. Eu percebi que todos se comunicam muito bem. E eles se expressam muito bem. Além de tudo, tem um português redondinho, né? Aí eles falaram para mim, Sejane, é porque nós também somos avaliados nesse quesito. Então, foi uma das coisas que eu achei super interessante, porque não está sendo trabalhado só a robótica em si, no sentido de desenvolver algo inovador ou tecnológico, né? Mas outras habilidades também são colocadas em prática ali naquele momento. E o projeto tem idade? Tem, a idade a gente tem a turminha que é a Geek, que começa ali com 10 anos até 17 anos, que é a fase do ensino médio, né? E esses temas da FIRST sempre estão ligados às ODSs. Então, é importante, quando vem um tema que agora é sobre a terra. Eu não sei se vai ser mineração, alguma coisa nesse sentido, ainda é surpresa, né? Então, a gente já está observando ali nas ODSs qual é a meta, né, que vai estar inserido o tema da temporada. Então, é muito importante porque eles estudam tudo, né, sobre as ODSs, a responsabilidade social, né, que nós temos que ter enquanto sociedade. E essas crianças, a escola como um todo participa, porque vai todos os alunos ali assistir, né, entender o projeto. Então, no 1.400 crianças, né, que nós temos hoje na escola, se você fizer uma pergunta relacionada à robótica, relacionada às ODSs, eles vão conseguir responder. São crianças que não estão só subsistindo, né? Eles sabem a que veio, que tem uma O missão. programa é fantástico, eu sou apaixonado, né, de coração por isso. Parabéns pelo trabalho, né? Doutora Maísa, vamos pegar um pouquinho, puxar para a saúde. E que cuidados relacionados à saúde a família tem que ter na primeira infância para o desenvolvimento dessa criança? Eu acho que o mais importante é cuidado com o estímulo. Você tem que deixar um ambiente seguro para essa criança, fornecer um estímulo adequado, evitar o excesso de telas, que hoje a gente está vendo demais, até para não gerar o que ela está pegando lá na frente num adolescente na hora de ser inserido no mercado de trabalho. Então, essa família ela tem que ter muito cuidado com a segurança que é oferecida para o seu filho, com o estímulo adequado, com a segurança fornecida e com o diálogo. Você acha que isso vem até acima da alimentação ou outras variáveis? A alimentação, ela é super importante. A gente fala dos primeiros 1000 dias, que é desde quando a criança é concebida, tá no ventre da mãe, até quando ela completa 2 anos de idade. Esses primeiros 1000 dias, eles são super correlacionados com os marcos do desenvolvimento da criança e com a alimentação. Se a alimentação não é adequada, muito provavelmente ela pode ter um marco do desenvolvimento atrasado. Se o estímulo não é adequado, vai ter um marco do desenvolvimento atrasado. E aí, às vezes, você precisa organizar um núcleo familiar para você entender se aquilo realmente é uma doença física ou se é algum erro familiar. Então, eu acho que o mais importante é você conviver com seu filho, você ouvir, dialogar, ver, conviver é o tempo, Bruno, é o tempo fornecido para o seu filho. Se você tem esse tempo, você consegue desenvolver bem uma criança, você consegue ter uma criança saudável. Como tudo na vida, onde a gente põe atenção, onde a gente põe intenção, isso se desenvolve, não vai ser diferente com a criança. É isso mesmo. Temos uma pergunta aí de uma internauta e você também pode mandar pergunta para os outros episódios pelo Instagram sesegoias.saúde. TDAH em crianças, como diagnosticar? TDAH hoje em criança a gente tem um super diagnóstico, né? Todo mundo todo mundo tem TDAH e assim, a criança não pode ficar agitada um pouquinho, porque se ela tá agitada um pouquinho, ela tem hiperatividade. E não é bem assim. TDAH, ele tem os seus critérios diagnósticos, então existe 12 critérios. Dentre esses critérios, a gente tem que classificar de acordo com a idade, que geralmente quem faz isso é o neuropediatra junto com o neuropsicólogo. Então, o diagnóstico não é fácil. É um diagnóstico difícil de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque você não vai precisar só de um olhar observacional familiar, e sim de um convívio escolar e de um desenvolvimento da criança. Então, como você diagnosticar? Procurando adequadamente um neuropsicólogo,
associado com o neuropediatra, fazendo os critérios adequados para você realmente saber se tem ou não. Então não é fazendo um quiz na internet, não é conversando com um amigo. Não, porque me perguntam muito do quiz, porque você sabe que existe, né? Existe um quiz na internet onde você vai respondendo e fala se você é leve, você tem TDAH leve, moderado ou grave. Falei, gente, não é assim, porque se fosse tão fácil, medicina ia ser matemática. Eu fiz esse teste, aí o quiz ficou com TDAH. Pessoal, depois dessa piadinha infame, eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer demais as nossas convidadas, né? E já agradecendo a presença de cada uma delas, abrir também para as considerações finais. Então, Maísa, muito obrigado, Eu que agradeço. por atender nosso convite. E já está convidada para voltar em outra edição, hein? Eu agradeço, com toda certeza voltarei. O que eu puder contribuir, nossa, conte comigo. Muito obrigada pelo convite, foi excelente dividir conhecimento e ganhar conhecimento com vocês. Imagina. Sejane, muito obrigado pela presença. Hoje a gente inverteu. Sejane me entrevistou dias atrás, hoje a gente trocou de lugar, né? As portas estão abertas para você e suas considerações finais também. Bruno, eu que agradeço. Acho que é extremamente importante a gente falar sobre o desenvolvimento da infância, né, da criança, adolescente e da juventude, que é uma temática tão atual, né, e que isso com certeza vai contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Eu acho que quando nós cuidamos das nossas crianças, nós seremos adultos muito mais saudáveis e uma sociedade muito melhor para viver. Muito obrigada, estarei sempre presente, só me convidar, viu? Show de bola! Por fim, mas não menos importante, nossa colega professora Raqueline, muito obrigado. Está convidada a voltar mais uma vez. Agradeço muito a oportunidade, né? Foi ótimo conhecer vocês, meninas. E quero deixar um recadinho para todos que estiverem nos ouvindo. Que não deixe só que a intuição, né, lidere você como pai ou como educador, mas busque conhecimento, né, estude muito, porque só assim nós vamos realmente conseguir, né, ser diferentes, fazer o diferente na vida dos nossos jovens. E quem quiser buscar conhecimento pode buscar o SESC. Quem quiser buscar esportes também. Também esporte, ali desenvolvimento físico, social, emocional. O SESI Canaã tem tudo para oferecer para vocês. Até o Clubinho do Livro, gente, que é muito bom. Venha participar conosco. Estão merchando bem. Agradecendo aqui também a nossa equipe técnica, Juliane Caldeira, meu xará, Bruno César, nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, e minha gratidão especial a você que nos acompanha aqui no Saúde e Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.